Queridos, nós vamos continuar a nossa série de mensagens prudentes e contentes. Nós já conversamos aí os 2 domingos passados. Primeiro domingo nós falamos exatamente sobre a construção dessa maneira de viver de forma prudente. Então, a construção da prudência para viver o contentamento. Nós temos essas mensagens gravadas ou no Facebook ou no YouTube da nossa igreja. Domingo passado nós conversamos sobre atitudes prudentes que nos levam ao contentamento. Então nós continuaremos hoje conversando sobre essa série de mensagens e outra área da vida que você e eu precisamos aprender a agir com prudência para que nós possamos viver o contentamento. Prudência e contentamento sempre andam de mãos dadas nas Escrituras Sagradas. Toda a Escritura Sagrada, quando você for ler, você vai perceber que ela vai tratar essas duas realidades de mãos dadas. Se você é prudente, você vai colher o contentamento. O grande problema, o que significa que imprudência e descontentamento assim também andam. Então, se você é prudente, você colhe como fruto da sua prudência o contentamento. Mas se você age de forma imprudente, você colhe como fruto da imprudência o descontentamento. E o andar de mãos dadas significa que em cada parte de um processo, um é resultado do outro. Então, nós vamos sempre perceber essa realidade, que nenhum do outro vai andar separado, não. Andar junto é exatamente entender que um reflete na realidade do outro. A prudência reflete no contentamento. E da mesma maneira, a imprudência vai refletir no descontentamento. Mas, queridos, isso vai acontecer o tempo todo. Não são apenas algumas circunstâncias, alguns momentos, mas esta realidade na palavra de Deus nos mostra que isso acontece em todo o tempo, em qualquer circunstância, em qualquer momento da nossa vida. E é interessante falar sobre essa realidade do tempo. Quando se fala do tempo, nós então temos vários argumentos, temos vários questionamentos, nós temos a realidade do tempo que passa rápido demais, o tempo que não é aproveitado da melhor maneira, o tempo que é perdido, o tempo que se constrói alguma realidade nova na nossa vida. E a Bíblia trata com muita importância essa realidade do tempo. Olha o que diz Eclesiastes 3:1. Tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Então, quando nós olhamos para a palavra de Deus, ela dá uma extrema importância para a realidade do tempo. E nós entendemos que Deus está conduzindo todas as coisas e Ele nos deu a oportunidade de viver dentro desse tempo. É interessante a maneira que Deus nos dá consciência do tempo, quando Ele não é preso ao tempo, mas ele divide o tempo com anos, meses, dias, semanas, horas, minutos, segundos, exatamente essa realidade. E dentro desta realidade é que a nossa vida acontece. E nós entendemos pelos ensinos bíblicos que a nossa vida é comparada à neblina, que é como uma fumaça, que logo vem o vento e dissipa e logo se acaba. Então nós entendemos que nós vivemos dentro desse tempo, e nós temos um tempo determinado, não apenas para a nossa vida, mas para vários fatores, vários acontecimentos dentro da nossa vida. Esse texto, por exemplo, de Eclesiastes, eu sei que você conhece, como diz na minha terra, de core e salteado. E aí então você sabe que há tempo de abraçar, há tempo de deixar de abraçar, há tempo de plantar, há tempo de colher, há tempo de se alegrar, há tempo de chorar. Então, dentro desse tempo é que nós vivemos a nossa vida. E aí, quando nós lemos nos 2 domingos passados esse texto, onde ele fala de sermos bem-sucedidos, de alcançarmos o contentamento, mais uma vez ele fala no devido tempo. As coisas acontecem na nossa vida no seu devido tempo. Então, no devido tempo, dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Então nós entendemos, queridos, que pela palavra de Deus, o tempo é algo essencial para a nossa vida, e a maneira que nós utilizamos o nosso tempo é fundamental para que nós possamos alcançar então o contentamento. E isso é tão precioso, é tão importante, que olha o que diz o Salmo 90, versículo 12.
Ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos um coração sábio. Então, dentro do propósito do tempo, dentro da realidade dos nossos dias, é algo tão precioso que o salmista ele tem como objetivo viver os seus dias procurando alcançar a sabedoria, procurando alcançar um coração sábio. E o que é esse coração sábio? O que é alcançar essa sabedoria quanto ao tempo? É a conscientização da forma que vivemos dentro do nosso tempo, o que construímos no tempo que temos. Então, quando o salmista expressa isso, de buscar alcançar um coração sábio, o propósito do coração dele é exatamente alcançar uma sabedoria de tal forma que ele possa aprender a viver de forma consciente dentro do tempo que ele tem para viver. E dentro desse tempo que ele tem para viver, que ele possa construir coisas boas, que ele possa produzir coisas boas. E aí então se faz necessário que você e eu possamos buscar um aprendizado diante de Deus, da melhor maneira de alcançar o coração sábio, para poder viver de melhor maneira o nosso tempo. Essa música, ela marcou muitas pessoas e algum tempo atrás, e ela é constantemente lembrada. Quando se fala que a vida é trem-bala, parceiro, e a gente é só passageiro, prestes a partir. Eu sei que se você conhece essa música, nesse momento você leu cantando essa música, mas eu não faloei isso, porque eu não quero perder agora você no restante desta mensagem. Mas, queridos, essa música marcou e marcou muito. Por quê? Porque exatamente diante do momento que nós estamos vivendo, diante dessa realidade, as pessoas preocupadas até então apenas com o materialismo, apenas com a vida de aparência, abrindo mão dos seus relacionamentos, essa música veio exatamente mexer com o ego de tanta gente e mostrar o que realmente é importante e o quanto nós estávamos perdendo o tempo da nossa vida. É óbvio que essa música nós podemos confiar na graça comum de Deus, mas a palavra de Deus há muito tempo fala isso sobre a nossa vida, que a vida é passageira demais, a vida passa rápido demais. E aí, queridos, isso nos mostra o quanto precisamos aprender a aproveitar o nosso tempo com prudência para vivermos o contentamento de forma plena. Esta vida que é trem-bala, parceiro, nós temos que aprender dentro desse contexto que a nossa vida como neblina, que vem e logo se dissipa, nós temos que aprender a aproveitar o tempo com prudência para que possamos, dentro da realidade da vida, do tempo, encontrar o contentamento. E diante dessa realidade, nós vamos conversar hoje sobre esse tema, aproveitando o tempo com prudência para viver o contentamento. Como você e eu podemos viver o tempo nosso com prudência, para que dentro desse tempo possamos viver então o contentamento. E o texto, Efésios capítulo 5, a partir do versículo 15, nós iremos ler os ensinamentos do apóstolo Paulo diante de um contexto da igreja de Éfeso que passava por uma transição de tempo. E essa transição de tempo nós vamos entender como oportunidade dada por Deus para que eles pudessem viver então um novo tempo e experimentar o contentamento. Efésios capítulo 5 diz assim: portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. E verso 21, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Queridos, na palavra de Deus nós encontramos no grego duas expressões para definir a questão do tempo.
Primeiro é a palavra cronos, que é mais conhecida nossa, que é o tempo sequencial, que é cronológico, o que se pode medir. Então, o que é o cronos? São as horas, são os dias, é o tempo. Então, nós conhecemos uma das expressões que é o cronos. Mas uma outra expressão que também nós temos é o kairos, que é o momento oportuno. É diretamente ligado à oportunidade que é dada. Então, são duas expressões diferentes no grego que nós encontramos na palavra de Deus. Uma para definir o tempo sequencial, cronológico, o tempo que se mede. Mas há um outro que é exatamente o chamado tempo de Deus. E esse tempo de Deus é conhecido como kairos. E ele é exatamente o momento oportuno, é ligado a uma oportunidade que nos é dada. É exatamente o momento que Deus nos dá uma oportunidade de um recomeço, a oportunidade de um perdão, a oportunidade de amar, a oportunidade de falar do nome dele, a oportunidade de expressar o nosso amor para com ele. Então é esse tempo oportuno. E o que o apóstolo Paulo trabalha no contexto de Efésios é exatamente o kairos dentro do cronos, ou seja, viver com prudência é aprender, dentro do Cronos, aproveitar o Kairos. Então, dentro do Cronos, poder aproveitar o Kairos de Deus. Queridos, eu sei que parece uma frase complicada de se entender, não é? A partir de hoje você vai dizer assim, pastor, agora eu vou viver dentro do Cronos e aproveitando o Kairos. Deixa eu traduzir para você de maneira bem simples. É aproveitar da melhor maneira cada momento que vivemos em todas as oportunidades dadas por Deus. Então, isso é o desafio em relação ao tempo, é aprender a viver esse cronos, ou seja, cada momento da nossa vida, viver e aproveitar as melhores oportunidades dadas por Deus, o kairos. É interessante que esta carta, o apóstolo Paulo fala então que eles estão vivendo dois momentos diferentes. Do capítulo 1 ao capítulo 3, o apóstolo Paulo fala exatamente sobre essa transição desse tempo, esses momentos que eles estão vivendo. Olha que interessante. Pois, outrora, em um outro momento, vocês eram trevas, porém agora sois luz no Senhor. E agora, um novo momento. Andai como filhos da luz, porque o fruto da luz consiste em bondade, justiça e verdade, provando sempre o que é agradável ao Senhor. Então o apóstolo Paulo divide o tempo, o kairos, em dois momentos, em duas oportunidades a eles. Primeiro, ele mostra que existia um tempo investido em coisas infrutíferas, que o apóstolo Paulo chama do tempo das trevas. Então eles viviam um tempo, um momento diferente, e nesse momento diferente eles investiam as suas vidas em coisas infrutíferas. Mas no segundo momento, ele fala sobre a oportunidade de viver de forma frutífera, aonde então o apóstolo Paulo entende e passa aqui esse conhecimento à igreja de Éfeso, e através disso nós podemos entender que Deus está dando agora em Cristo Jesus um novo momento, uma nova oportunidade, uma nova circunstância para que eles possam viver o novo. E é óbvio que nós iremos tratar hoje desse segundo momento, dessa oportunidade de viver de forma frutífera. Por quê? Porque olha o que diz no final do versículo 10: provando sempre o que é agradável ao Senhor. Então, o que o apóstolo Paulo orienta a igreja de Éfeso, e através desses escritos nós podemos aprender, é que nós podemos viver essa oportunidade dada na pessoa de Jesus para aproveitar da melhor maneira o nosso tempo e provar que sempre o que é agradável ao Senhor. É provar do contentamento na nossa vida. É o que o apóstolo Paulo chama de remindo o tempo, porque os dias são maus. Remindo o tempo, porque os dias são maus. Queridos, aproveitar o tempo com prudência para viver o contentamento. Através desse texto que nós lemos, nós aprenderemos três maneiras de poder aproveitar esse tempo e viver o contentamento. Nós falaremos, primeira parte, buscar aprender a fazer no tempo certo. A segunda parte,
buscar aprender a fazer a coisa certa. E no terceiro momento, buscar aprender a fazer do jeito certo. Então nós iremos aprender a viver com prudência para viver o contentamento, a fazer no tempo certo, a coisa certa e do jeito certo. Então vamos para o primeiro ponto. Buscar aprender a fazer no tempo certo. É interessante o quanto que nós costumeiramente trocamos as mãos pelos pés, costumeiramente nós apressadamente nós agimos, nós tomamos atitudes que depois nos arrependemos, pelo simples fato que nós até podemos fazer aquilo que era certo, mas o grande problema é que não era o tempo certo de fazer. Olha o que o apóstolo Paulo diz: portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Queridos, essa palavra, remindo o tempo, ela é essa palavrinha bonita aí que está aparecendo na sua tela no grego, que nada mais é do que a junção de duas palavras. A primeira parte em branca, ek, que é chamados para fora, é chamados para algum lugar. E a segunda palavra aí que é agaroso. O que significa isso? Mercado, lugar de oportunidades. Então, traduzindo bem claramente essa palavra remindo, é literalmente isso: mercado, onde se aproveita as oportunidades. É um convite que o apóstolo Paulo está dizendo para a gente assim: aprenda a viver a sua vida com prudência e aprenda a aproveitar as oportunidades que são dadas a você na sua vida. Então não perca tempo, não venha perder tempo com outras realidades, mas aprenda dentro do seu tempo a aproveitar as melhores oportunidades. Queridos, é a mesma palavra remindo, quando fala que nós somos remidos em Cristo Jesus, é exatamente o convite de Jesus para nos tirar das trevas, nos trazer para o reino da sua luz e viver a melhor oportunidade. Então, quando nós entendemos que o apóstolo Paulo está dizendo aqui, que nós temos um tempo certo, porque é o tempo oferecido das oportunidades para a nossa vida. Assim, remir o tempo tem um significado de ter poder sobre o nosso tempo, resgatá-lo e usá-lo com sabedoria para as coisas que são verdadeiramente importantes. Então, procurar no tempo certo fazer aquilo que é verdadeiramente importante diante da oportunidade que nos é dada. Então, ser sábio é saber o tempo certo de fazer as coisas. Isso é buscar a sabedoria. Isso é o que nós lemos no começo aqui da mensagem, onde o salmista diz: ensina-nos a contar os nossos dias, para que nós alcancemos um coração sábio, para que nós possamos saber o momento certo, o tempo certo de fazer as coisas. Queridos, então remir o tempo é viver de forma que reflita a nossa redenção. Então, quando nós somos chamados para aproveitar a oportunidade a partir da pessoa de Jesus Cristo, nós não vamos viver mais como nécios, nós não vamos viver mais como descrentes, nós não iremos viver mais como pessoas sem sabedoria, mas nós iremos refletir na nossa vida a nossa relação com Cristo. Ou seja, a partir da nossa relação com Cristo, da nossa salvação em Cristo Jesus, a nossa agenda muda, as nossas prioridades mudam, o nosso tempo precisa ser investido de forma diferente. É encaixar nossos afazeres. É literalmente, dentro do tempo que nós temos, aprender a aproveitar de tal forma que aquilo que é importante, que aquilo que é essencial, que aquilo que é fundamental, não fique de fora, mas é encaixar exatamente dentro desse tempo, para que nós possamos aproveitar as oportunidades que nos são dadas. Então, primeiro, queridos, receba esse convite de Deus para a sua história, para que você use o seu tempo da melhor maneira, sabendo o tempo certo, que é esse convite para aproveitar as oportunidades que Deus está dando a cada um de nós. Mas aproveitar o tempo com prudência para viver o contentamento também é buscar aprender a fazer a coisa certa. Não apenas o tempo certo, mas a coisa certa. Às vezes nós sabemos que vamos para o tempo certo,
mas fazemos a coisa errada. Quer um exemplo bem simples disso na nossa vida, que com certeza já aconteceu com você? Você coloca ali uma leiteira para ferver o leite. E você acende o fogo e fica aguardando. E quando você percebe que o leite está subindo, você corre para fazer a coisa certa, mas que é exatamente desligar o fogo. Mas você vira um outro botão e desliga o fogo errado. O que acontece? O leite derrama. Você foi no tempo certo. Você foi exatamente quando o leite estava subindo, mas você não fez a coisa certa. Você não desligou a boca certa do fogo, do fogão, e aí o leite derramou. Então é de fundamental importância que a gente aprenda a fazer a coisa certa. Olha o que diz: por esta razão, porque os dias são maus, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual é a vontade do Senhor. Não venha agir com falta de sabedoria, mas que seja sabedoria exatamente o temor de Deus. Viver de forma prudente é temer ao Senhor, porque o temor do Senhor é o começo dessa prudência, é o começo dessa sabedoria. Olha o que diz Thomas Cook em relação a isso. A prudência cristã é, em todas as ocasiões, considerar qual é a vontade de Deus. Isso é prudência cristã. Em cada momento da nossa vida, em cada oportunidade que nos é dada, em cada circunstância, é preciso levar em consideração qual é a vontade do Senhor. Porque quando nós consideramos qual é a vontade do Senhor, é neste momento que nós entendemos o que é a coisa certa a ser feita. Mas a nossa dificuldade está entre fazer o que a ocasião sugere e o que Deus orienta. Aqui é o nosso grande problema de fazer a coisa certa. Porque muitas vezes aquela ocasião, a nossa mente, muitas vezes envolvida pela insensatez, é levada apenas a responder o que a ocasião está sugerindo, mas não é o que Deus orienta. Muitas vezes nós somos, por exemplo, ofendidos verbalmente por alguém. Talvez a ocasião sugere que nós venhamos nos defender naquele momento e da mesma forma agredir outra pessoa com palavras que venham denegrir a sua moral, o seu caráter ou a sua própria vida. Mas isso talvez seja o que a ocasião sugere. Mas o que Deus orienta? O que Deus fala na sua palavra? Talvez a ocasião sugere que aquela pessoa que nos feriu, a ocasião sugere que a gente passe para o outro lado da rua, que a gente não vá no mesmo ambiente. Isso é o que a ocasião sugere. Mas o que é a coisa certa a ser feita é o que Deus orienta em relação àquele assunto. E aí, queridos, é diferente o que eu acho e o que Deus quer. É muito diferente. O que eu acho é apenas o que a ocasião sugere. Mas isso muitas vezes é agir com insensatez, é com falta de sabedoria, com falta de prudência, e nós não faremos a coisa certa. Mas se eu buscar compreender qual é a vontade do Senhor, aí sim eu vou questionar o que Deus quer disso, e é hora que eu vou escolher fazer a coisa certa. Então é preciso nós aprendermos a buscar qual é a vontade do Senhor, para que a vontade do Senhor prevaleça, e eu possa fazer exatamente o que Ele quer, e assim o leite não vai ser derramado. E eu vou evitar um problema muito maior, porque eu escolhi fazer o que Deus quer que eu faça. A prudência é não ouvir a nossa insensatez, mas ampliar o ângulo de visão e da ótica de Deus agir de acordo com Ele. Então não é apenas olhar aquilo que a circunstância sugere para a gente, mas é poder ampliar esse foco. É tirar os olhos daquele problema específico, daquela situação momentânea e poder enxergar o todo. E esse enxergar o todo é olhar a partir da ótica de Deus, do que Deus faria ali, do que Deus quer que seja feito, e a partir desta visão de Deus, agir de acordo com a vontade dele. Isso é viver de forma prudente, isso é fazer a coisa certa. Mas, queridos, terceiro, aproveitar o tempo com prudência para viver o contentamento também é buscar aprender a fazer do jeito certo. Não basta apenas saber o tempo certo, saber fazer a coisa certa, mas tem que fazer do jeito certo. E olha o que diz:
E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Uma frase que nós pastores mais ouvimos muitas vezes é isso: pastor, eu já fiz de tudo, mas... E aí começa a descrever por que a situação não muda, por que a história não é diferente, por que continua enfrentando os mesmos problemas. Mas pastor, eu já fiz de tudo que é possível. Mas queridos, quando se faz uma afirmação dessa, surge um questionamento. O que conduziu você a fazer este tudo? Não é apenas o fazer o tudo, mas exatamente o que motiva, o que inspira, o que conduz, o que nos levou a fazer aquele tudo. Que é exatamente a motivação por detrás do tudo que nós fazemos. É exatamente aquilo que vai orientar a nossa vida, aquilo que vai dar a nós instrução para que nós possamos tomar a atitude de fazer o que nós precisamos fazer. E aí então, quando nós percebemos que aquilo que está nos influenciando não é algo bom, nós não faremos do jeito certo. Mas quando algo bom tem nos influenciado, nós passaremos a fazer do jeito certo. E aqui, o apóstolo Paulo divide em dois momentos. Ele fala de embriaguez com vinho e ser cheios do Espírito Santo. Essas duas realidades têm a mesma intenção do apóstolo Paulo, que é exatamente aquilo que conduz alguém, é aquilo que direciona a atitude de alguém, é aquilo que leva a pessoa a fazer de tal jeito. Então, o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui? Que pessoas embriagadas com vinho, pessoas embriagadas com qualquer tipo de drogas ou qualquer tipo de álcool, o que está dizendo aqui é que você perde a sã consciência, você perde o total controle da situação. Então, você age a partir de algo que provocou descontrole em você. Então, literalmente, você está agindo a partir de algo que tirou o controle da sua vida. E ser cheio do Espírito Santo, literalmente aqui, é ser guiado pelo Espírito Santo, dirigido pelo Espírito Santo, que é exatamente o Espírito Santo movendo o nosso jeito de fazer as coisas. O que o apóstolo Paulo está trabalhando aqui no contexto da carta aos Éfesos, já que era uma cidade que idolatrava uma deusa chamada deusa do vinho, e ali então uma maneira que eles cultuavam aquela deusa, era aquele Deus Baco, era exatamente através do se embriagar com vinho. Então o apóstolo Paulo fala de uma questão cultural que tirava a eles a condição de fazer do jeito certo para uma condição espiritual, que era conduzido pelo Espírito Santo. Ou seja, o apóstolo Paulo faz um confronto aqui entre a influência da cultura e a influência do Espírito, que é exatamente o que mais atrapalha a gente quando nós queremos fazer as coisas do jeito certo. Porque se nós somos influenciados pela cultura apenas pela cultura do momento, há uma grande chance de nós fazermos do jeito errado. Porque a cultura sempre vai em desacordo com a palavra de Deus. Então, se eu agir influenciado apenas pela cultura, queridos, há uma grande chance de eu apenas agir e fazer do jeito errado. Mas se eu escolher na minha vida agir a partir da influência do Espírito, é nesse momento que eu passo a fazer do jeito certo. Aqui eu vou falar de 4 pontos trabalhados no contexto do capítulo 5, do capítulo 6 da carta aos Efésios, que nós vamos perceber a importância de fazer do jeito certo, sendo conduzidos pelo Espírito Santo. Porque se nós formos conduzidos pela cultura, nós não faremos do jeito certo. Ele fala de 4 áreas da nossa vida. Primeiro delas, viver com o propósito correto. Do versículo 19 ao versículo 20, o apóstolo Paulo trabalha aqui a questão da adoração, do propósito da nossa vida, onde ele fala sobre o louvor, sobre cânticos espirituais, sobre palavras de gratidão a Deus, que é exatamente a razão da nossa existência. Então, quando nós somos guiados pelo Espírito Santo, nós fazemos do jeito certo, porque o propósito da nossa existência é adorar a Deus. Mas, queridos, se nós somos guiados pela cultura, Deus é tirado da cultura, Deus é tirado do secular, e nós acreditamos que a maneira que o mundo vive passa a ser correta, e o mundo passa a guiar a nossa vida. Mas isso não é fazer do jeito certo.
Mas a partir do momento que nós somos cheios do Espírito Santo e guiados pelo Espírito Santo, a nossa vida passa a ser vivida de forma correta e nós passamos a viver do jeito certo, que é para a honra e para a glória de Deus. Quer saber mais uma área que a cultura atrapalha muito? É exatamente os nossos relacionamentos. E aqui, então, exatamente no contexto família, a relação do esposo com a esposa, da esposa com seu esposo, dos pais para com os filhos e dos filhos para com seus pais. Então, se nós permitirmos que a cultura direcione os nossos relacionamentos, queridos, pode ter certeza que praticamente 100% não vai ser de uma forma construtiva. Nós iremos nos relacionar de forma errada. O primeiro ponto já mostra isso. Quando fala sobre a submissão feminina, a cultura já vai rejeitar totalmente qualquer diálogo sobre isso, qualquer busca de entendimento sobre a importância disso, sobre a necessidade do homem entregar-se pela sua esposa. Também a sociedade, a cultura vai contra isso. Sobre a questão dos pais terem autoridade sobre os seus filhos, a cultura vai contra isso. Sobre respeitar os seus pais, a cultura também vai contra isso. Mas quando nós olhamos uma pessoa guiada pelo Espírito Santo, ela vai viver de acordo com a palavra de Deus. E ela vai entender que fazer do jeito certo é abençoador para a esposa e para a família. A questão da submissão, que não é inferioridade, mas é auxiliar na missão maior, que é fazer a família dar certo. Da mesma forma, o homem ser o cabeça do lar não é questão de ser autoritário em cima da sua família, mas é compreender a importância do seu papel, de cuidar da sua esposa, de cuidar dos seus filhos e fazer com que a família dê certo. Da mesma realidade, a autoridade dos pais sobre os filhos é entender que, guiados pelo Espírito Santo, faremos do jeito certo essa autoridade, porque é o primeiro referencial de autoridade sobre a vida dos nossos filhos, que levará cada um deles a temer outras autoridades e, principalmente, adorar a Deus e reconhecer a autoridade de Deus sobre as suas vidas. Então, queridos, quando nós somos guiados pelo Espírito Santo, nós fazemos do jeito certo os nossos relacionamentos. Mas o apóstolo Paulo agora sai um pouquinho do lar. Primeiro ele fala de uma questão pessoal, e aí questão coletiva da igreja. Mas ele fala agora de uma questão da família. E agora ele fala de uma questão que vai além das paredes da nossa casa, que é confiar que Deus é o provedor. Então, uma pessoa guiada pela cultura, ela vai usar as outras pessoas para poder crescer no seu trabalho. Ela vai usar de meios, muitas vezes, ilegais para que ela possa obter um benefício. E muitas vezes ela vai tentar ser desleal com outras pessoas para que ela possa ser promovida. Porque ela acredita apenas numa realidade, na meritocracia dada pelo homem. Ela vive a sua vida baseada na cultura, apenas acreditando que a meritocracia humana é fundamental. Mas pessoas guiadas pelo Espírito Santo, elas confiam que Deus é o provedor na sua história. E a partir disso ela faz do jeito certo. O apóstolo Paulo fala sobre aquele que trabalha. Ele vai trabalhar não para ser visto pelo seu patrão, mas ele vai trabalhar para honrar a Deus através do seu trabalho. Da mesma forma, aquele que é senhor, aquele que é patrão, ele não vai abusar do seu funcionário. Pelo contrário, ele reconhece que está debaixo do mesmo governo, do mesmo senhor, e ele vai passar a honrar o seu funcionário. Queridos, e aí então as pessoas guiadas pelo Espírito Santo, elas sabem que toda a providência da sua vida vem de Deus. E o único propósito dela é glorificar a Deus através do seu trabalho, da sua vocação. Mas o apóstolo Paulo conclui esse contexto, no capítulo 6, do verso 10 ao 20, onde ele fala de uma batalha real. Eu sei que ali ele está falando sobre uma batalha espiritual, mas muitas vezes nós somos levados a entender que uma batalha espiritual não é algo real, é algo apenas no contexto do mundo espiritual. Mas não, queridos. O apóstolo Paulo fala de principados e potestades. Ele fala de um sistema que está o tempo todo trazendo apenas o mal, apenas produzindo o mal, aonde esse sistema está inserido em toda a gestão humana para poder destruir a vida do ser humano. E basta a gente olhar a questão política, por exemplo, a corrupção por trás de todo o sistema. Então, essa questão de posicionar-se na batalha real, aonde nós iremos guiados pelo Espírito Santo, nós iremos nos revestir da armadura de Deus. E aí nós não iremos ser guiados pela cultura de tentar tirar proveito da situação.
Então, ser guiados pelo Espírito Santo é fazer do jeito certo. Aproveitar o tempo com prudência para viver o contentamento é fazer no tempo certo, fazer a coisa certa e fazer do jeito certo. Queridos, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, em cada momento da nossa vida, como entender o tempo certo, como entender o momento certo, a coisa certa, o jeito certo. O apóstolo Paulo conclui com essas palavras: em tudo que você venha fazer, a maneira que você vai aproveitar o seu tempo, seja o seu tempo utilizado para render graças por tudo ao seu Deus e Pai, e o seu Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, quando você pensar assim, como eu vou aproveitar da melhor maneira o meu tempo, como que eu vou fazer no tempo certo, na oportunidade dada, a coisa certa, do jeito certo, queridos, lembre-se, render graças a Deus por tudo, e o nosso Senhor, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. É a maneira que nós alcançamos a prudência do nosso tempo para viver então o contentamento. Que Deus nos abençoe, que possamos aprender a remir o nosso tempo, ou seja, aproveitar a oportunidade que nos é oferecida, de tal forma glorificar a Deus em tudo aquilo que venhamos a fazer e render graças ao Senhor por meio da pessoa de Jesus Cristo. Então, aproveite o seu tempo com prudência para viver o contentamento. Amém, queridos? Nós iremos orar esse momento entregando o nosso culto, agradecendo a Deus por todas as coisas e podendo render graças a Ele pelo cuidado que Ele tem para com a nossa vida em todo o tempo. Mas antes de nós orarmos, encerrando aqui o nosso culto, 2 avisos para vocês.